Ok, estamos gravando, boa noite. Então aqui, olha, quem mandou e-mail para mim, a Kathleen, mandou o princípio da legalidade, resumo do princípio da legalidade. Kathleen, não é princípio da legalidade, você deve ter confundido a matéria, princípio da igualdade, tá? Você deve ser matéria, trabalho de outro professor. Vanessa, resumo do livro, Janaína, mandou 2 trabalhos, Verônica mandou resumo, Gregory mandou trabalho, Nathalie mandou trabalho, Larissa resumo, Léo Dias resumo, Marcos Chaves resumo, Bruno César trabalho, Vitor mandou trabalho, Evelyn resumo, Anderson mandou os 2, Letícia mandou resumo, o trabalho de concessões, Vinícius mandou o resumo, Bruna, não, Leonardo, a Bruna é outra coisa, Leonardo mandou o trabalho, Jefferson mandou o trabalho. Bom, eu não sei se aqui estão todos os alunos, né? Na medida, e a Dalice também mandou o trabalho também, e a Nathalie tinha mandado também o trabalho já na semana passada, né? Foi a primeira que encaminhou. Bom, eu não sei se aqui estão todos os alunos, né, senhores, porque como a gente não faz mais chamada, então a gente não conhece, não conheço vocês, né? E muitos de vocês aqui só estão com a foto aqui na minha frente, eu não sei o nome de ninguém, então, só o nome de um ou outro, assim. Então depois eu vou conferir aí quem que mandou, quem que não mandou, e evidentemente vou corrigir, tá? Então esse é só um briefing aí de quem mandou agora, tá ok? A Letéia, não enviei ainda. Ainda dá tempo, Letéia. Né? Kathleen, já retifiquei, ótimo. Bruna Andreuso, enviarei ainda hoje, concluindo mais alguns detalhes. Né? Concluindo durante a aula, tá bom, sem problema. Vai aproveitar o resumo que eu fiz, né? Vamos lá. Bom, senhores, então a nossa aula de hoje é uma revisão, né? É uma revisão do que a gente conversou nesse bimestre, né? Uma revisão que a gente conversou nesse bimestre. Vou mudar a câmera aqui, porque senão fica só um pedaço só. Então, uma revisão do que a gente fez nesse bimestre. E não é muita matéria assim, não, viu, senhores? Não é muita matéria, não. É razoável, não é muito. A prova já está pronta, ela tem 10 questões, todas objetivas. Tá? Acho que vocês têm uma semana para fazer a prova, né? Acho que é assim que funciona, vai ter uma semana para fazer a prova. E quando vocês forem fazer a prova, vocês têm um tempo para fazer a prova. Foi estabelecido isso também. Tem um prazo para fazer a prova, não fica aberto assim. Uma vez que você começou, tem que terminar naquele prazo. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Também, se não for isso, peço desculpa e vocês pedem um esclarecimento para a coordenação. Mas até onde eu entendi foi isso. Então, a prova já está pronta, 10 questões. Ela está no formato de questionário, tá? Naquele mesmo formato que vocês respondiam às atividades para fins de avaliação de frequência. Tá? O que mais? A prova vale 6 pontos. Os outros 4 pontos serão divididos igualmente entre os 2 trabalhos. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Por gentileza, né? Sejam honestos consigo mesmos e façam a prova sozinhos, né? Sem consulta a ninguém, nem a livros, nem a WhatsApp, nem ao Google. Não se auto-sabotem. Tá? A gente já se auto-sabota todo dia muito, né? Essa dá para passar.
Vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar. Abrir o microfone, pergunta. Não? Ok. Então, vamos lá, senhores. Na nossa primeira aula, nós estudamos a parte introdutória, né, do direito administrativo, né, conceitos, a formação do direito administrativo, né, conceitos, como é que é o direito administrativo no Brasil, né, as fontes do direito administrativo. Bom, senhores, o direito administrativo ele nasce na França, né, nasce na França depois da Revolução Francesa, no intuito de, ali junto com o direito constitucional, se estabelecer limites ao exercício do poder estatal, né, e a proteção de direitos fundamentais do homem. E ali na organização da administração pública francesa, que acontece ali no século XVIII, né, nós temos uma leizinha, né, que é considerada a lei originária do direito administrativo, a primeira norma, né, administrativa, que é a lei do 28 pluvioso, ano 8º, né, que é de 1800, né, essa lei, né, quando Napoleão era o imperador francês. E, bom, a França, naquela época, né, senhores, ela adota o sistema de dualidade de jurisdição, no sentido de que há duas jurisdições na França, né? Outros países também acabaram seguindo o modelo francês e isso existe até hoje. Tá? Qual que é o modelo francês? O modelo da dualidade de jurisdição. O que significa isso? Que as causas que envolvem o Estado e a administração pública, especialmente a administração pública, elas são submetidas aos tribunais administrativos franceses. Tá? Já as causas que envolvem particulares, particulares entre si, né, essas partes são submetidas ao poder judiciário francês. E por que assim? Porque na época da Revolução Francesa, a população tinha muito, além de desconfiar, estava extremamente desgostosa com o déspota, o príncipe da época, né? Ela também desconfiava demais dos juízes, né, que eram atrelados ao governante, né. Então, quando vem a Revolução Francesa, eles pensam, não, você acha que o juiz vai me julgar? Você acha que o juiz vai julgar o Estado? Né? Você acha que ele vai, quando o Estado fizer coisa errada, qual que é a chance desse Estado, que é corrupto desde sempre, que é personalista, que é patrimonialista, que é todo cheio de vícios, que é absoluto, né? Qual é a chance desses representantes do Estado, inclusive desses que vão julgar o Estado, de condenar o Estado, mesmo quando ele estiver errado, né? Então, nesse sentido, os franceses, naquela época, resolvem que as causas que envolvem o Estado não serão julgadas pelo Poder Judiciário, pelos juízes, mas sim por tribunais administrativos, né, pelo contencioso administrativo. E, por exclusão, as causas envolvendo indivíduos, né, serão julgadas pelo Poder Judiciário francês. Ao lado desse sistema de dualidade de jurisdição, né, dualidade, né, convivem entre si harmoniosamente esses dois sistemas, que dizem o direito, no caso concreto, né, jurisdição, nós temos o sistema da unicidade, né, o sistema da unicidade, ou de jurisdição única, né, que é o que o Brasil, por exemplo, adota, né, que é aquele em que quem dá a última palavra a respeito de conflitos de interesses, e isso, conflitos de interesse que envolvam só particulares, ou o Estado e o particular, ou estados entre si, né, entes políticos entre si, quem dá a palavra em última instância é o Poder Judiciário, né, uma das facetas aí do Estado brasileiro. Isso não significa que no Brasil não tenha tribunais administrativos. Tem um tribunal administrativo, você pode se valer de tribunais administrativos, pode esgotar a via administrativa, né, entrar com a sua impugnação, isso vai ter uma decisão, você entra com recurso, entra com outro recurso, até acabar a instância recursal. Uma hora essa decisão administrativa, esse processo administrativo, ele vai acabar. E caso você ainda não se sinta satisfeito, você ainda pode recorrer ao Poder Judiciário, né? Inclusive você pode recorrer ao Poder Judiciário enquanto está discutindo administrativamente, e você também, inclusive, na maior parte dos casos, você pode nem querer entrar na via administrativa, já entra no Poder Judiciário direto, né?
Existem algumas exceções, é isso, mas são pouquíssimas, né? Porque toda lesão ou ameaça de direito, né, isso não pode ser afastado, né, do Poder Judiciário, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, o Brasil ele adota esse sistema. Então, nós temos no mundo, né, esses dois tipos de sistema de jurisdição, da dualidade e da unicidade. Bom, não vou falar muito aqui, perder muito tempo falando da evolução do direito administrativo, basta que vocês leiam lá o material, né? O conceito de direito administrativo ele é dado através de várias escolas, né, que foram sendo escolas assim, né, o pessoal que estudava, né, queria dar um conceito de direito administrativo, aí um dava um conceito X, outro dava um conceito Y, tal, né, usava um critério para fazer essa conceituação, e daí as pessoas falam assim, pô, gostei do seu, acho que eu vou adotar o seu, daí, vou adotar o outro, né. E daí, assim, tiveram várias correntes, né? Ao longo do tempo foram sendo criadas várias correntes para definir o que era direito administrativo. Né? E essas correntes, a doutrina acaba chamando de escolas que definiram o que é direito administrativo. Né? E há vários critérios para você definir o que é direito administrativo. Né? Você tem o critério do serviço público, o critério do poder executivo, né? E o critério adotado aqui pela doutrina brasileira, né, que é o critério da administração pública, né, e que olha o direito administrativo através do seu objeto. Né. Então, o que é direito administrativo? Né, aquele conjunto de regras e princípios que regem, disciplinam, né, os órgãos, entidades e os agentes públicos que, no exercício de suas funções, realizam as funções administrativas, né, satisfazem o interesse público, né, praticam as funções administrativas, que são 4. Né, fomento, serviço público, poder de polícia e intervenção na ordem econômica. Okay? Quais são as fontes do direito administrativo? Né? O direito administrativo ele nasce do quê? É um ramo do direito público, embora essa divisão, né, do direito em direito privado e direito público já esteja superada há muito tempo, né, porque o direito é uma coisa só. Mas ainda para fins didáticos vale a pena a gente conversar a respeito disso, né, até porque o regime jurídico público ele é diferente do regime jurídico privado, privatístico. Né? E o direito administrativo ele está dentro, né, do regime jurídico e do direito público. Então, é um ramo do direito, né, um ramo do direito público. Né? E quem é que produz normas de direito administrativo no Brasil? Né? Essa competência ela é concorrente, tá? Assim, não é competência exclusiva de um dos entes políticos, ela é concorrente entre a União, os estados, Distrito Federal e municípios. Evidentemente que, apesar de cada um deles terem a competência para legislar, produzir normas de direito administrativo, não existe assim uma balbúrdia, porque a Constituição estabeleceu limites. Né? Olha, você pode produzir União, normas de direito administrativo nesse campo, nesse estado no seu, né? De modo que na medida em que a Constituição estabelece quais são as funções públicas, né, os serviços públicos, as competências administrativas de cada um dos entes, na medida que ela estabelece essas competências, ela, junto com essa manobra, ela concede a competência legislativa. Né? Nós temos também, além bom, isso é competência legislativa, né? E qual é o instrumento que se veicula o direito administrativo? Bom, leis, né, senhores, leis aqui no sentido geral, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, né? E também os atos infralegais, né, decretos, instruções normativas, portarias, ordens de serviço, atos declaratórios, né, aí uma infinidade deles, né. Nós temos jurisprudência também, senhora, jurisprudência, porque nós temos a súmula vinculante, né, no Brasil, não é lei, mas como ela vincula o Poder Judiciário e a administração pública, né, então a obediência ao conteúdo das súmulas vinculantes é obrigatória. Né, então ela também é uma fonte do direito administrativo. Mas evidentemente que a súmula vinculante ela não inova o direito. Quem pode inovar o direito é apenas a lei. Né? A súmula vinculante ela acaba esclarecendo entendimentos
do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, a respeito de algum ponto do direito, inclusive do direito administrativo, né? Como, por exemplo, é o caso da súmula vinculante a respeito do nepotismo. Nós temos normas jurídicas que tratam do nepotismo e a vedação, quais são os casos, mas assim, tem alguns pontos em que a legislação, como eu disse para vocês, quando nós estudamos em poder normativo, né, a lei ela não consegue esgotar todos os casos, né? E as normas jurídicas que tratam do nepotismo, que não são muitas, elas de fato dizem o que pode e o que não pode ser feito, mas há casos que você fica em dúvida na aplicação da lei. E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, ele aprovou a súmula vinculante número 13, que acaba esclarecendo realmente, né, qual é a abrangência da proibição do nepotismo no Brasil. Apesar de não ter falado de um tema que era importante, né, mas depois o Supremo foi lá e acabou em julgados estabelecendo o seu entendimento, né, que configura nepotismo a nomeação, quando se trata de nomeação para cargos de secretários e ministros de Estado, né, nepotismo. Bom, não existe, senhores, um código de direito administrativo, né, como nós temos, por exemplo, Código Civil, Código Penal, né, Código de Defesa do Consumidor, Código de Processo, né? Nós não temos um código de direito administrativo, não temos, né? Nós temos várias leis, e aqui várias espécies normativas, né, tanto legais quanto infralegais, como eu havia dito para vocês, que tratam de direito administrativo, em âmbito federal, em âmbito estadual e em âmbito municipal. Então, cada um dos entes, eles podem produzir o seu próprio direito administrativo, né, evidentemente obedecendo a Constituição e as limitações de competências administrativas de cada qual. Então, a legislação do direito administrativo, ela é formada por essa legislação esparsa, né, que trata de várias matérias, né? Então, você veja, quando você estuda serviço público, existem algumas normas que tratam de serviço público. Quando você vai estudar licitação, existem algumas normas que tratam de licitação. Quando você vai estudar desapropriação, tem norma de desapropriação. Quando você vai estudar requisição, tem norma. Quando você vai estudar improbidade administrativa, tem norma. Quando você vai estudar controle do Estado, tem norma, né? Quando você vai estudar responsabilidade civil do Estado, também tem norma. Quando você vai estudar agentes públicos, também, cada um tem sua norma. Cada teminha de direito administrativo tem sua norma, tá? Então é isso, né, senhores? Na primeira aula a gente acabou falando sobre isso. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então vamos passar então para a segunda aula. Se vocês quiserem ir acompanhando pelo materialzinho de vocês, pelo material de estudo, né, fiquem à vontade. Bom, na segunda aula nós estudamos a respeito do regime jurídico administrativo, né? Bom, na medida em que é absolutamente necessário, né, que quem satisfaça o interesse público não seja os cidadãos, né, mas sim o Estado, e a satisfação do interesse público, no caso concreto, compete à administração pública, que está localizada principalmente no Poder Executivo, né? Existe administração pública no Legislativo, no Judiciário, mas é uma administração pequena e apenas vinculada às poucas funções atípicas destes poderes, né? Porque a função típica de administrar, de executar a lei, de satisfazer o interesse público, essa função é do Poder Executivo, né? Então, compete ao Poder Executivo, principalmente, a realização das funções administrativas, né? E dentro do Poder Executivo, nós temos a administração pública, que é quem realmente compete a satisfação dessas tarefas no plano concreto. Bom, isso é uma tarefa, é bastante coisa, né? Então, é absolutamente necessário que poderes, né, prerrogativas sejam concedidas pela lei à administração pública, né, para que ela possa satisfazer o interesse público. Coisas, poderes, prerrogativas que um particular jamais terá, porque caso os tenha, isso é ilegal, porque esses poderes colocam a administração pública em pé de superioridade
em relação aos demais, principalmente em relação ao particular. E tudo isso tem um fundamento, né? O interesse público a ser satisfeito, ele prevalece, ele é superior ao interesse privado. Então, num conflito entre o interesse público e o interesse privado, quem vai, entre aspas, sofrer, vai ser restringido, é o interesse particular. Tá? E dois, né, esse interesse público, além de ser superior ao particular, prevalece perante o particular, esse interesse público ele é indisponível. Se quem tem a competência para satisfazer o interesse público é o Estado, o Poder Executivo, a administração pública, e esse interesse público ele é indisponível, isso significa que eu não posso renunciar a essa competência. Se eu tenho essa competência, o Estado ele é obrigado a executar essa competência. Ele não pode dizer, não quero porque hoje eu estou cansado, não quero porque hoje eu estou doente, não quero porque não sei o quê, tem Covid, blá, blá, blá. Não, você tem que ir lá e fazer, é indisponível. Então, os fundamentos, né, do regime jurídico administrativo, o alicerce do regime jurídico administrativo, de como funciona todo o direito administrativo, ele é fundado nesses dois alicerces. Assim, imagina o direito administrativo sendo uma casa. A fundação dessa casa, ela tem dois pilares. Um deles é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, e o outro é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Bom, mas na medida em que a lei concede ao Estado prerrogativas, né, poderes, né, a mesma lei que concede poderes também estabelece restrições ou deveres que a administração pública tem que observar no exercício dessas prerrogativas, né? Então, assim, o regime jurídico administrativo significa que a administração pública, quando ela se movimenta para satisfazer o interesse público, ela pode muita coisa, mas não pode tudo. Ela pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. E mesmo quando faz, existe uma série de limitações que ela tem, limitações que ela deve observar. Tá? Então, até eu tinha apresentado para vocês alguns quadrinhos, né, de prerrogativas, né? Por exemplo, desapropriação é uma das prerrogativas, né? Preciso construir uma estrada e no meio tem um terreno particular no meio. O Estado não vai lá perguntar se você tem o desejo de vender esse imóvel para ele. Né? Isso vai demorar muito. O Estado vai lá, publica um decreto expropriatório dizendo que ele tem interesse neste imóvel e está desapropriado, meu querido. Você vai brigar só pelo valor da indenização. Né? Então, veja, o Estado pode muito, ele pode desapropriar, ele pode coercitivamente, né? Ele pode transmudar a propriedade de um imóvel do patrimônio particular para o patrimônio público. Né? Mas ele não pode fazer de qualquer jeito. Existe uma norma que diz como que se dá o processo desapropriatório. Né? Isso nasce na Constituição. E depois tem uma norma lá da década de 40 que trata disso também. E também tem uma série de restrições, né? Uma série de restrições nesse processo. A administração pública também, senhores, ela pode aplicar sanção administrativa aos seus administrados, né? Aplicar multas, interditar estabelecimentos, apreender mercadorias. Tudo isso é exercício de prerrogativa pública. Né? A administração pública ainda pode requisitar bens e serviços, né, que está bem na moda, né, com a Covid. Né? O Estado requisitando máscaras, né, eu tenho a máscara aqui, cadê a máscara? Aqui, máscara, aqui, ó. Isso aqui é da minha filha. Aqui é da Beatriz, da pequenininha. Então, veja, né, lá quando começou esse negócio, né, nossa, todo mundo saiu para comprar máscara, né, todo mundo saiu para comprar álcool. E acabou no mercado, né, a população precisa, né, o pessoal que trabalha no hospital precisa. Aí o que o Estado faz? Bom, já que ninguém respeita o próximo, né, então o Estado vai nas fábricas, os produtores, e requisita. Você produziu quantos? Tá aqui, eu vou pegar esse lote aqui, evidentemente que eu vou te indenizar. E ele faz um decreto a respeito disso. No Paraná tem um decreto que trata do assunto, baseado numa legislação federal, evidente, né, porque isso é um assunto de interesse nacional.
Então, nós temos isso. Requisição é um exemplo clássico de requisição de bens e serviços, é um exemplo clássico de exercício de prerrogativas públicas, né? Tomar, entre aspas, né? Alocar leitos no hospital particular, imagina, isso acontecia em alguns lugares, né? Acontecia em alguns lugares. A administração pública, ela tem juízo privativo, né? A União, principalmente, Justiça Federal, ela tem prazos processuais em dobro, em regra, para sua manifestação de juízo, em particular não tem isso. A administração pública, quando vai pagar os seus devedores, seus credores, né, ela não usa um processo de execução normal, ela tem um processo especial, né, que é o processo de precatório, e quando ela vai cobrar os seus devedores, ela também não usa o CPC, ela usa a lei de execução fiscal. Veja, tudo isso são prerrogativas da administração, mas, do outro lado, a administração pública também tem deveres, ela tem que se sujeitar a algumas coisas, né? Pode fazer muito, mas não pode tudo. Então, na medida em que a administração pública pode fazer essas coisas, a lei diz, tem coisas que você tem que obedecer, né? Então, por exemplo, você só pode fazer aquilo que está na lei. A mesma lei que diz que você pode desapropriar, que você pode requisitar, que você pode fazer isso, aquilo outro, é a mesma lei que impõe uma série de restrições nesse fazer. Você não pode fazer do jeito que você quer, você só pode fazer do jeito que a lei diz, o princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei, que isso é a legitimação do poder estatal. Legitimação do poder estatal. Então, a primeira dessas restrições é agir nos termos da lei, né? Tem que agir com impessoalidade, moralidade, os atos são públicos, né? Alguns atos, para que eles tenham, para você ter uma ideia, alguns atos para que eles tenham validade, eficácia jurídica, para que eles produzam efeitos, eles obrigatoriamente precisam ser publicados. Por exemplo, quando se firma contrato administrativo de um determinado valor, é obrigatório se publicar o extrato desse contrato no Diário Oficial. No Diário Oficial. Se não publicar, não tem eficácia, né? Hipóteses de dispensa de licitação, né? Quando a administração contrata diretamente sem licitar, vocês vão ver em Direito Administrativo 2, algumas hipóteses de licitação, elas precisam ser obrigatoriamente publicadas também, sob pena de ineficácia do processo de contratação. A administração pública, ela se submete a controles internos, né, de órgãos internos e de órgãos externos, como o Tribunal de Contas, controladorias, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, né. A população, a sociedade também controla a administração pública, né. A administração pública tem o dever de prestar contas aos órgãos controladores, né, sob pena de multa aos gestores. Então, veja, pode fazer muita coisa, mas não pode fazer muito, né. Então, é nesse sentido, senhores, que a gente fala que o direito administrativo, né, que funciona de acordo com esse regime jurídico administrativo, ele é bipolar, né, a bipolaridade do direito administrativo. Né. De um lado, você tem que satisfazer, a administração pública tem que satisfazer interesses públicos, e de outro lado, ela não pode fazer tudo, porque ela tem que respeitar os direitos individuais das pessoas, né. O interesse público, ele é superior ao privado, mas a administração pública deve respeitar, assegurar, né, os direitos dos particulares, nos termos da lei, evidentemente, né. Então, essa é a bipolaridade do interesse público, né. Como a gente estava falando sobre a disponibilidade, né, o interesse público é indisponível, né, na medida que você dá competências para a administração pública fazer coisas, o que acontece? Né? A administração pública, o que significa que o interesse público é indisponível? Que aquele agente público que tem a competência para fazer um determinado serviço, uma determinada atribuição, uma determinada competência, ele não pode dizer assim, não quero fazer porque eu estou cansado. Não tem isso. Você é obrigado a fazer. O interesse público é indisponível. Tá bom. Mas eu não vou fazer desse jeito, tem que dar muito trabalho, vou fazer de outro jeito. Não, querido. Se a lei diz que é desse jeito X, você vai fazer X. Porque se você fizer Y, você não está autorizado pela lei. E se você não está autorizado pela lei, o ato que você está praticando é ilegal. Ele está sujeito ao controle da própria administração e do Poder Judiciário. E você também está sujeito à apuração de infração disciplinar. O interesse público é indisponível. As competências, as atribuições, elas são irrenunciáveis. Eu não quero fazer porque isso aqui dá muito problema, dá muito trabalho. Imagina, você chega lá, eu trabalhando lá na Receita,
Esse trabalho aqui dá muito serviço, nossa, muito serviço, nossa, tem que olhar esses autos de infração, milionários, é um assunto meio chato, não quero trabalhar com isso. Como assim você não quer trabalhar? Você entra, você é pago para isso. O interesse público que você tem que satisfazer é indisponível, querido. Você tem que fazer, né? Quando um servidor público pratica um ilícito administrativo, né, uma prática de infração disciplinar, o superior hierárquico é obrigado a instaurar ou comunicar quem é competente, né, para investigar, apurar a conduta. Né? É obrigatório. Se eu fiquei sabendo de algum ilícito, eu sou obrigado a noticiar a quem tem competência para apuração, porque o interesse público é indisponível. Veja, a máquina pública, senhores, ela funciona dessa forma. Ela gira para satisfazer o interesse público, mas nesse funcionamento desse mecanismo, lá dentro dela, tem vários sistemas de controle. Porque, como ela funciona com base no interesse público, e quem é que tem que proteger o interesse público? É a própria administração e a sociedade. Então, a própria administração tem mecanismo para se autocontrolar. Né? E tudo isso nasce do quê? O interesse público não é seu, gestor. Você não faz dele o que você quiser, servidor. O interesse é de todos. Se é de todos, você não pode renunciar. Se é de todos, você não pode deixar de apurar e punir. Se é de todos, você não pode deixar de exercer o poder de polícia. Você não pode deixar de interditar. Você não pode deixar de lavrar a multa. Você não pode deixar de apreender a mercadoria. Você não pode deixar de fazer a blitz. Não pode, né? Porque ele é indisponível. Né? Então, são decorrências aí da disponibilidade. Vocês têm alguma dúvida? Não? Bom, se não tem, vamos passar para a próxima aula. Eu nem lembro que aula foi. Organização, né? Organização administrativa. Tá. Bom, senhores, em organização administrativa, o que a gente estuda, né? Bom, se o direito administrativo, né? O direito administrativo, ele estuda a administração pública, que é responsável pela satisfação do interesse público. E esse interesse público a gente desdobra ele em 4 funções administrativas. Nós precisamos estudar quem que é essa administração pública. Né? E a administração pública, senhores, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Né? Existem várias formas de se conceituar a administração. Tem a administração pública objetiva e subjetiva. O que é a administração pública objetiva? Objetiva, objeto, o que ela faz? Qual que é o objeto da administração pública? A administração pública é aquela galera, aquele conjunto de gente que tem que fazer a função administrativa. Quais são as funções administrativas? Quais são os objetos dela? Poder de polícia, serviço público, fomento e intervenção na atividade econômica. Então, do ponto de vista objetivo, a administração pública pode ser conceituada assim. Do ponto de vista subjetivo, dos sujeitos, quem é que compõe a administração pública, quem compõe a administração pública? Todos os órgãos, entidades e agentes públicos que são responsáveis pela satisfação do interesse público, pela execução, pela prestação das funções administrativas. Okay? E nesse ponto, senhores, da administração pública em sentido subjetivo, é que nós dividimos a administração pública em direta e indireta. Direta e indireta. Essa divisão ela veio com o Decreto-Lei 200/67, que é uma norma federal, né, que a despeito de ser anterior a 88, né, foi recepcionada pela Constituição de 88, e a despeito de ser federal, né, ela, pelo princípio da isonomia, os demais entes políticos têm a obrigação de observar essa estrutura. Né. Então, o que significa administração pública direta e administração pública indireta? Quando a gente fala de administração pública direta, a gente fala de centralização. Nós estamos falando de centralização. Uma pessoa política, uma só pessoa política, um ente político, através da sua administração pública, dos seus agentes, dos seus órgãos, é que vai prestar essas funções administrativas.
Então, aqui nós estamos falando assim, a união, é só a união, através dos seus agentes públicos, dos seus órgãos públicos, é que vão executar as suas competências quanto às funções administrativas. E assim acontece com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios, cada qual na sua competência, né? Então, aqui, senhores, as competências, elas todas residem, né, assim, falando assim em tese, né, todas caberiam ao chefe do Poder Executivo, que é o chefe da administração pública, é o chefe da administração pública, né? Chefe da administração pública federal, presidente da República, chefe da administração pública estadual, governador, chefe da administração pública municipal, prefeito. Então, as competências, em tese, todas se concentrariam nele, né? E como ele deveria ele tem todas as competências centralizadas nele, e ele diretamente deveria prestar, bom, ele não vai ter condição de fazer isso sozinho. Então, o que ele faz? Nas pessoas que são hierarquicamente inferiores a ele, que daí a gente nasce a estrutura da administração pública direta, há uma desconcentração de competências. Desconcentração. As competências, elas se concentram nele, no ápice da pirâmide, lá em cima, elas vão sendo desconcentradas em vários níveis hierárquicos, até chegar ao mais baixo deles. Então, veja, a função administrativa que eu executo, que é prestar serviço público, né, senhores, em tese, ela competiria ao presidente da República, só que ele tem mais o que fazer. Então, o que ele faz? Ele pega essa competência e dá para quem? O Ministério da Economia. O ministro da Economia tem mais o que fazer. Ele fala assim, vou criar um cara que só vai cuidar dos tributos. Cria quem? A Secretaria da Receita Federal. Tem muitos tributos federais e tem muitos processos de trabalho. Daí ele vai, vamos criar a superintendência, delegacia, inspetoria, tal. E chega até aonde eu trabalho, numa delegacia. E todos esses níveis hierárquicos desses órgãos, né, para onde são desconcentradas as competências, esses órgãos estão cheios de servidores. Cheios de servidores. Cheio em tese, né, porque tá difícil. Tá difícil, tá precisando de gente na Receita. Muita. Tá precisando de gente na Receita. Aquilo que eu não acreditem naquilo que vocês leem no jornal, viu? Não acreditem. Enfim, essas competências vão sendo desconcentradas, né, do ápice, e daí vai descendo dentro da mesma pessoa jurídica, que é a União. A mesma pessoa jurídica, a União. Você vai desconcentrando isso dentro da administração pública direta. Então, veja, algumas palavrinhas, né, quando a gente fala de administração pública direta. A gente fala de centralização de competências. Nós falamos centralização de competência aonde? Nos entes políticos, a União, Estado, Federal, municípios. E como essas competências são centralizadas num ponto, né, é necessário que através da hierarquia essas competências sejam desconcentradas. Desconcentração. Então são palavrinhas técnicas, tá? Que vocês precisam tomar cuidado quando você estuda administração pública, quando você for falar sobre administração pública. Bom, a administração pública direta, né, como ela presta diretamente esses serviços através dos seus órgãos, através dos seus agentes públicos, né, que compõem a sua estrutura hierárquica, às vezes a administração pública ela se vê diante de uma competência e diz assim, nossa, isso aqui é muito, muito, muito específico, muito específico. Eu não tenho interesse em executar essa função, essa competência que é minha, não tenho interesse de eu prestar esse serviço diretamente. Não. Eu não quero criar um órgão dentro da minha estrutura só para cuidar disso. Não quero. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra pessoa jurídica. E para essa pessoa jurídica, eu vou entregar a titularidade e a execução desse serviço para essa pessoa jurídica. E quando essa pessoa jurídica for criada, ela que será responsável pela prestação pela execução dessa competência, sob o seu risco, né? Com a sua autonomia administrativa, orçamentária, com o seu dinheiro, com seus próprios servidores, né? Então, na medida em que nós conversamos e ingressamos nesse fenômeno da organização administrativa, em que a administração pública direta, nos seus níveis, federal, estadual, municipal, passa a criar pessoas jurídicas para essas pessoas jurídicas
dar, né, passar essas competências, a gente está falando em descentralização. Agora já não é mais desconcentração. Porque desconcentração, você passa competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Quando você descentraliza, você pega a competência que é de um ente político, União, Estado, Federal, município, e passa essa competência para uma outra pessoa jurídica. Uma outra pessoa jurídica. É ela que vai ficar responsável pela prestação de serviço sob o seu risco. Ela que vai ser responsável por isso. Então, isso é descentralização. Então, é uma das formas de você organizar a administração pública. E como a gente fala aí, essa descentralização, a gente chama de descentralização, como você está organizando a administração, né, isso a gente chama de descentralização administrativa. Descentralização administrativa. E a descentralização administrativa, ela tem duas espécies, né? Ela pode ser descentralização administrativa por serviços, que é essa que eu falei para vocês. A administração pública direta, ela tem várias competências, e ela vai passar essas competências, vai passar a titularidade e a execução dessa competência para a pessoa jurídica que será criada, né? Então, a gente chama isso de descentralização administrativa por serviço. Isso é operado sempre através de lei, tá? E o que se transfere para a pessoa jurídica que vai ser criada é a titularidade e a execução desse serviço. Tá? E a pessoa jurídica também, ela vai ser criada, ela não existe. Ela vai ser criada posteriormente. No mesmo ato em que ela é criada, é o mesmo ato que faz a transferência da competência. Então, isso aconteceu, por exemplo, com a competência federal em relação ao meio ambiente, né? Cuidar de meio ambiente. Bom, deveria ser a União, através dos seus próprios agentes, fazer isso, mas não fizeram. Resolveram criar uma autarquia para isso, né? Que era o IBAMA. O INSS também, mesma coisa. Uma autarquia federal, né, para tratar dos benefícios previdenciários. Né? Quando você vai ao INSS, você não está indo na União. Você não está falando com a administração pública direta federal, você está falando com a administração pública indireta federal, indireta. E lá, há muito tempo atrás, foi criada uma autarquia e, para ela, a União destacou uma competência que era dela e passou a titularidade e a execução. Agora você é dono dessa competência. E você, a partir de agora, é que vai prestar esse serviço. Eu vou te dar aqui alguns bens, vou te ceder alguns servidores, todo ano você vai ter orçamento, e você que vai gerir todo esse instrumental para que você possa prestar o serviço. E como essa competência era minha, tá? Era minha, eu quero que você preste ela bem. Mas entenda, União, eu não sou teu superior hierárquico, né? Porque nós somos duas pessoas jurídicas, nós estamos em pé de igualdade. Tá? Mas como a competência era minha, eu não mando em você, mas como a competência era minha, eu quero que o serviço seja bem feito. E por isso eu vou te controlar, eu vou te supervisionar. Tá? No âmbito federal, essa relação entre o ente, a União, que cria, o Ministério específico, né, que cria a entidade lá da administração pública indireta, né, a gente chama isso de supervisão ministerial. Tá? Bom, senhores, existe uma outra forma também do ente político, né, de descentralizar administrativamente competências, que é através de colaboração. Né. Bom, aqui, senhores, ele vai destacar apenas a execução. Né. A titularidade da competência vai ficar com o ente político, vai ficar com a União, com o Estado Federal. Tá. Ele só vai passar para o terceiro o quê? A execução, a tarefa de prestar o serviço. Mas quem é titular daquela competência é a União. De modo que a União não, qualquer ente político. De modo que, não está prestando bem o serviço, puxa para mim de novo. Eu que vou passar a executar. Então aqui, senhores, só passo a execução. Lá na descentralização por serviço, passo titularidade mais execução. Tá? Na descentralização por serviço, qual o instrumento que é utilizado para fazer para descentralizar? Né? É uma lei. Na descentralização por colaboração, isso é feito através de contrato administrativo. É um contrato celebrado entre quem? O ente político e o particular, com licitação prévia. Uma terceira diferença é que lá na descentralização por serviço, você vai passar a titularidade e a execução através de lei a uma pessoa jurídica que vai ser criada.
Na descentralização por colaboração, você passa através de contrato, só a execução para uma pessoa jurídica que já existe. Você não vai criar ninguém, um particular qualquer da sociedade. E aqui na administração pública, nesse fenômeno, né, da descentralização administrativa por colaboração, é que a gente enquadra as concessionárias e as permissionárias de serviço público. Bom, quem é que compõe a administração pública indireta? Essa que é criada através da descentralização administrativa por serviço. Quem é que compõe a administração pública indireta? As autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Tudo bem? Vocês têm dúvidas? Não? Bom, então vamos lá, então. Continuando. Léo Dias, a última empresa pública. Léo, assim, não tem uma ordem, tá? Não tem uma ordem, assim, elas não são hierarquizadas. Tá? Eu só estou falando, assim, na ordem que ela aparece na legislação, no Decreto-Lei 200. Então, é autarquia, fundações instituídas pelo poder público, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Tá? Mas não tem uma ordem entre elas. Tá bom? A última que você falou, professor, eu acho que foi empresa pública. Bom, depois na aula seguinte, né, nós conversamos a respeito de cada uma dessas entidades. Né? Por que a gente chama isso de entidade? Né? A gente chama os componentes, os membros da administração pública indireta de entidades. Me lembra? Essa perguntinha ela se insere em uma outra pergunta maior. Qual que é a diferença entre órgão público e entidade? O que é órgão público, senhores? Teoria do órgão. Alguém arrisca? Larissa, personalidade jurídica. Parabéns, Larissa. Larissa, quem é que tem personalidade jurídica? Responde. Os entes. Quais entes, Larissa? Porque os entes podem ser ente político, né? A União, Estado Federal. Quais entes, Larissa, que tem personalidade jurídica? A principal, agora tem um monte de gente me respondendo. Peraí, deixa eu ver direito. Vamos lá. A Bruna diz assim, a principal diferença entre entidade e órgão está em sua personalidade jurídica. Ótimo. Então, assim, Bruno, você acertou. A principal diferença entre entidade e órgão público está em sua personalidade jurídica. Mas, assim, quem tem personalidade jurídica é a entidade. O órgão público não tem personalidade jurídica. Tá? O que significa personalidade jurídica? Ele não é titular de direitos e nem de deveres. Né? Mais ou menos assim. Ele não pode ser autor, réu, no processo. Mais ou menos assim, sabe? É mais do que isso. Órgão público não tem personalidade jurídica, né? Então, veja, todos aqueles que compõem os órgãos, a administração pública direta, ela é composta de órgãos, só órgãos. Nenhum dos órgãos tem personalidade jurídica. Por quê? Eles fazem parte de uma pessoa jurídica, que é a União. União é pessoa jurídica de direito público interno. E externo também. Mas veja, órgão público não tem personalidade jurídica. A Receita Federal não tem, a Polícia Federal não tem. Né? Agora, na medida em que a União, que é a pessoa jurídica, cria
as pessoas lá que compõem a administração pública indireta, todas aquelas pessoas da administração pública indireta, leia-se autarquias, fundações, sociedade de economia mista, as empresas públicas, todas elas, cada uma delas é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica. Então, elas são titulares de direitos e obrigações. Elas podem ser autoras e réus em processos judiciais. Tá? Então, senhores, quando a gente fala assim de entes abstratos, né, que são as pessoas jurídicas, né, a gente pode utilizar como sinônimo, para não ficar falando pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa jurídica, né? A gente usa como sinônimo quem? Entidades. Entidades. Entidades são quem? Aquelas abstrações jurídicas a que a lei concede personalidade jurídica. Né? E daí quem pode ser, né? Na administração pública indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Professor, e a União, Estados Federal e municípios? Não são todos, cada um, pessoas jurídicas? Sim, são pessoas jurídicas de direito público. Posso chamá-los de entidades? Veja, senhores, é preferível que se chame essas pessoas de entes. Entes. Tá? Porque daí eles fazem parte da formação do Estado. Eles têm competências constitucionais na formação do Estado. Então é melhor que a gente chame ele de entes políticos, porque eles têm competências políticas. Entes federativos, porque eles compõem a federação. Então essa nomenclatura de ente a gente deixa para quem? Para a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Entidades a gente deixa para quem? Para as autarquias, as fundações, sociedade de economia mista, empresa pública e as pessoas jurídicas, as demais pessoas jurídicas de direito privado, associações, sociedades, tá? As EIRELIs, a UERES, tudo bem? Vocês entenderam? Então, vamos lá. O Júlio, órgão desconcentra. O órgão desconcentra, Júlio, muito bem. Faz a desconcentração dentro da mesma pessoa jurídica. Tá? O Marcos, União, Estados, Federação da Administração Direta. Deixa eu tirar aqui um negócio para eu conseguir ler. União, Estados, Federal e municípios são da administração direta, sim. E possuem personalidade jurídica, sim. Cada um tem a sua personalidade jurídica. São pessoas jurídicas diferentes entre si. Tá? Pessoas jurídicas diferentes entre si, cada qual com as suas competências. Tudo bem? Quando a gente conversou a respeito de organização administrativa, então primeiro a gente fala sobre isso, né? Como é que se dá a organização administrativa, se dá a forma de se prestar as funções administrativas, você pode prestá-la diretamente, e daí você desconcentra competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, que ela é que diretamente vai prestar aquele serviço através dos seus órgãos e agentes desconcentrados. Ou ela é prestada de forma indireta. Né? Por quem? Pela administração pública indireta. Quem compõe? Autarquia, fundação e as empresas estatais. Mas existe uma outra forma de se descentralizar administrativamente. Né? Não tem só por serviço. Temos também a por colaboração, feita por lei, com uma pessoa jurídica que já existe e passa só a execução. Bom? O passo seguinte da organização administrativa é a gente verificar, né, quais são as principais características, né, das autarquias, das fundações e das empresas estatais. Né? As empresas estatais é o gênero, né, do qual são espécies a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Bom, senhores, as autarquias, tá, foi a primeira forma de descentralização administrativa, né, que existiu. Né? Os serviços públicos, que é essencialmente público, assim, que deveria o Estado, a administração direta prestar, né, resolveu que, pelo princípio da especialização, né, de atividades, resolveu que seria melhor, mais eficiente, que se criasse uma pessoa jurídica e se destacasse a competência e entregasse para ela. Então, fizeram isso com o CAD, com o IBAMA, com o INSS, com o Banco Central, e com a CVM, com a SUSEP, um monte, com as universidades federais, né? E criaram autarquia, um monte de autarquia. Elas são todas pessoas jurídicas de direito público, todas pessoas jurídicas de direito público, elas são criadas por lei, né? A lei que as cria é a lei que entrega para elas a titularidade de execução, é a mesma lei que diz qual que é a sua estrutura, é a mesma lei que diz qual vai ser a sua dotação orçamentária,
É a mesma lei que vai dizer quais são os seus poderes administrativos. É a lei que vai organizar a autarquia. Tá? Os seus servidores, né, evidentemente, como é uma pessoa jurídica de direito público, né, o regime jurídico, né, as normas que regem as relações que existem dentro de uma autarquia, elas são todas de direito público, é regime jurídico público, é o mesmo da administração pública direta, né, porque são pessoas jurídicas de direito público. União é pessoa jurídica, as pessoas, os entes políticos são todas pessoas de direito público, né, submetem regime jurídico de direito público. As autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, também submetem regime de direito público. Então, veja, a autarquia tem que fazer concurso público. A autarquia tem que fazer licitação. Servidor da autarquia é estatutário, não é seletista. Né? Então, todas as regras que tem lá dentro da administração pública direta se aplica aqui, só pelo fato de ser pessoa jurídica de direito público. O processo dos seus bens são todos públicos. Seus bens são todos públicos. Né? Não pode falência. Né? São algumas características das autarquias. Né? Quando a gente fala de autarquia, a gente tem que falar também a respeito das autarquias especiais. A autarquia especial é apenas uma nomenclatura que se dá aqui, né, às universidades federais. Por que especial? Porque elas têm algumas características que lhe concedem uma autonomia, uma gestão um pouco mais autônoma do que as demais autarquias. É porque, sim, aqui a razão é simples, é porque aqui você está dentro do regime de ensino, né? E é necessário que se garanta uma certa liberdade crítica dentro de universidades, né? E quando a gente fala de uma universidade pública, né, isso é garantido através de algumas garantias de autonomia, que as outras autarquias não têm. Né? Então, por exemplo, o reitor de uma universidade federal, né, primeiro se faz uma votação dentro da universidade para saber, né, quem é que vai ser o indicado, para depois isso ir lá, né, para o presidente da República e sair a nomeação no Diário Oficial, de quem que vai ser o reitor. Então, assim, não é o presidente da República que escolhe quem que vai ser. Né? Tem que ter uma votação prévia, né? Isso é autonomia. Né? A autarquia, a universidade, ela estabelece, né, qual o seu regimento interno, o próprio regimento interno. Algumas coisas ela tem liberdade para estabelecer, né? Conselhos de educação, etc. E tal. Em outras autarquias você não tem essa liberdade. No INSS você não tem. A estrutura está ali na lei do INSS, acabou. Se o presidente do INSS fala, eu quero criar um negócio novo aqui, não pode, porque a lei não te permite fazer esse tipo de coisa. Tá? Ainda falando de autarquia, nós temos agências executivas e agências reguladoras. Tá? O que são agências reguladoras? São todas autarquias. A agência reguladora é um nome que se dá para autarquia. Que tipo de autarquia, professor? Bom, lá na década de 90, senhores, houve uma reforma administrativa, em 1995, em que vários serviços que eram prestados pelo Estado foram privatizados, passados para o particular ou foram entregues uma outra forma jurídica para os particulares. Tá? E o Estado, nesse mecanismo, ele ainda conserva para si, né, a responsabilidade de regular e fiscalizar como é que esses particulares vão prestar esse serviço. Como aconteceu, por exemplo, com o serviço de telecomunicações. Quem prestava antes era a União, era a competência da União, né, Serviço Público Federal. Na década de 90, tudo isso foi privatizado, foi entregue aos particulares. Só que o particular não vai prestar o serviço de telefonia, né, mesmo que agora ele seja o titular, do jeito que ele quiser. Porque a União foi lá e avisou, eu preciso regular isso. Eu entrego para o cara, mas eu vou dizer como é que ele vai fazer. E se ele não fizer do jeito que eu estou mandando, eu vou fiscalizar e posso, inclusive, até punir o cara. Daí a União falou assim, putz, mas não sou eu que quero fazer isso diretamente. Eu não quero eu, o presidente da República, estabelecer decreto, nada disso. O que o presidente foi lá e fez? Vamos criar autarquia. E para essas autarquias nós vamos dar o nome delas de agências reguladoras.
qual a competência dessas agências reguladoras? No nicho econômico em que elas trabalham, que elas regulam, elas estabelecem normas. Você é particular, que ganhou uma concessão de serviço público, ou comprou através de uma privatização um determinado serviço público, entre aspas, comprou, tá? Você vai ter que observar essas normas aqui. Então, você quer prestar o serviço de telecomunicação, a União foi lá e criou quem? A Anatel. Ela que estabelece as normas. Ela que recebe as reclamações dos consumidores. E ela que abre processos disciplinares contra esses particulares que prestam ou mal prestam, né, o serviço de telecomunicação. E isso, senhores, aconteceu em todas as áreas em que na década de 90 houve a transferência, né, onerosa dessas competências federais para vários particulares, né? E para cada uma dessas transferências foi criada uma agência reguladora. A agência reguladora, senhores, atrás dessa vestimenta, desse paletó, que chama agência reguladora, embaixo disso está uma autarquia, sempre é uma autarquia. Então a gente tem a Anatel, a ANEEL, a NTT, né? Tem a ANS, a Agência Nacional de Saúde, temos várias aí. Tá bom? Então, isso aí é autarquia. Agência executiva. O que é agência executiva, senhores? É uma autarquia também. Tá? E ela não regula absolutamente nada, não fiscaliza absolutamente nada. Ela tem a sua competência normal. E se ela quiser receber um tratamento diferenciado da União, do Ministério, né, a qual ela é vinculada, ela pode solicitar, firmar um contrato com o Ministério. Tá? E através desse contrato ela vai dizer o seguinte: olha, eu preciso receber um pouco mais de dinheiro, tal, tal, tal. O Ministério vai dizer: não, tudo bem, o que você vai me dar em contrapartida? Tem aqui um plano aqui de metas, de resultados. Eu vou me tornar mais eficiente, eu me comprometo com isso. Então eles colocam isso no papel, firmando um contrato de gestão, e essa autarquia, né, ele vai receber algumas coisas a mais, né, do Ministério, e a contrapartida ela é ser mais eficiente. Essa autarquia ela passa a ser chamada de agência executiva. É isso. Um exemplo de agência executiva é o Inmetro. O Inmetro, senhores, é uma autarquia federal. Tá? Uma autarquia. Só que é uma agência executiva também. Tá? Então é isso, senhores. Depois nós falamos sobre fundações públicas, né? Fundação é um patrimônio público, é um patrimônio personalizado, né? Que tem personalidade jurídica. E esse patrimônio ele é afetado a alguma finalidade social, né? Alguma finalidade de interesse social. Né? As fundações que são instituídas pelo poder público, elas podem ser de direito privado ou de direito público. Se forem de direito público, o regime jurídico é de direito público, igualzinho da União, igualzinho das autarquias. Então, aqui em relação às fundações, nós temos a CAPES, temos a CNPq, né, que esses tempos atrás queriam extinguir, né, é tudo criado por lei, tá? A autarquia é criada por lei, para você extinguir uma autarquia também tem que ser por lei, a competência volta para o ente político que criou, tá? Que vai desconcentrar essa competência para o Ministério equivalente, né? A fundação é a mesma coisa, a FUNAI, né? A Fundação Nacional do Índio é uma outra fundação, direito público, é um patrimônio destacado, né, que tem esse atendimento aí, voltado, cuja aplicação tem que ser voltada aí para a proteção dos interesses indígenas, tá bom? E por fim, senhores, nós temos as empresas estatais, né? As empresas estatais, elas é um gênero, né, ou empresas governamentais, isso é nomenclatura, só sinônimo. Elas são todas pessoas jurídicas de direito privado, tá bom? Elas não são criadas por lei. A autarquia é criada por lei. A empresa estatal não é criada por lei. A empresa estatal tem a sua criação autorizada por lei. Mas quando que ela é efetivamente criada? Quando depois que uma lei autoriza a sua criação, as pessoas vão lá, fazem o seu ato constitutivo, o seu contrato social, o seu estatuto, e leva a registro no órgão competente. Em regra, a junta comercial. Com o registro,
o ato constitutivo na junta é que nasce juridicamente, adquire personalidade jurídica a empresa estatal. Tá? Então, a empresa estatal, nessas características que eu disse para você, ela pode ser de duas espécies. Ou ela é uma sociedade de economia mista, ou ela é uma empresa pública. São espécies de empresas estatais. Qual é o objeto de atuação das empresas estatais? Né? Por que o Estado tem empresas? Empresas, né? E quando a gente fala empresa aqui, né, vem aqui, me deu uma dor de cabeça agora, imagina, tá latejando minha testa. Por que o Estado tem empresa, né? Vocês estão aí? Ou eu estou falando sozinho? Tá. 3 responderam, 4, 5. Bom, 6, ótimo, obrigado, crianças. Nossa, ó, obrigado, coração para vocês. Por que o Estado tem empresa? Né? E quando eu falo aqui empresa, veja, senhores, essa revisão, assim como as aulas, eu não fujo da técnica, porque a técnica ela é fundamental para quem é operador do direito, né? Mas para poder alcançá-los, eu tenho que usar chegar até vocês, me abaixar e chegar até vocês, é isso. E como isso aqui é uma aula de revisão, né, então eu estou deixando um pouquinho a técnica de lado para rememorar vocês essa estrutura, porque é muito abstrato, né? E se eu fosse ler, se eu fosse mostrar para vocês aqui os dispositivos constitucionais, a lei, tal, nossa, ia ficar mais sacal do que já é. Então, assim, eu tento mostrar as coisas para vocês por uma outra perspectiva, analisando de um outro jeito. Né? Eu tento pensar assim, como é que eles pensariam a respeito. Então, assim, gente, por que o Estado tem empresa estatal? E quando eu pergunto assim, por que o Estado tem empresa, é empresa naquele sentido que vocês conhecem, tá? E não no sentido lá do direito empresarial. Empresa no sentido de, por que você abre uma empresa? Ah, porque eu quero ter um negócio, professor. Por que você quer ter um negócio? Ah, porque eu quero ter um restaurante, porque eu quero ter um salão de beleza, porque eu quero fazer alguma coisa, eu quero explorar uma atividade econômica, eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero vender alguma coisa, eu quero intermediar alguma coisa, eu quero ganhar dinheiro com isso. E para isso eu abro uma empresa. Lá no direito empresarial, isso é totalmente errado. Direito empresarial, empresa, não é isso. Você não abre empresa para o direito empresarial. Vocês já tiveram direito empresarial? Vocês já tiveram direito empresarial? Você abre empresa? Você pode abrir empresa? Não, né? Por que você não abre empresa? Porque empresa é atividade. Empresa é atividade. Tá? É atividade econômica organizada, habitual, né? Tá? Fazer circular ou prestar bem serviço. Bom, enfim, senhores, mas aqui eu quero utilizar aquele conceito normal da galera. Empresa, como assim, eu vou abrir uma empresa. Por que o Estado vai abrir, entre aspas, uma empresa? Cara, o que o Estado tem a ver com uma atividade econômica? O Estado ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer lei, poder legislativo, ele tem que resolver conflito, ele tem que satisfazer interesse público. Por que o Estado tem que abrir empresa? Ué, a Constituição sabe disso. E ela partiu dessa premissa. Porque lá na Constituição, eu mostrei para vocês na aula específica, que abrir empresa, ou um nome bonitinho, explorar atividade econômica, compete a quem? Ao particular. Pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física ou pessoa jurídica na modalidade sociedade. Ou ele. A regra é que isso compete a quem? Ao particular. A Constituição, excepcionalmente, quando tiver soberania nacional e relevante interesse público por trás, ela autoriza o Estado, excepcionalmente,
quando tiver esses dois casos, a criar uma empresa estatal. E daí essa estatal, ela vai explorar uma atividade econômica. No mesmo regime, no mesmo nicho dos particulares. Então, assim, eu autorizo, eu, Estado, a União, criar uma empresa estatal para atuar no ramo bancário. Autorizo. Aí foram lá e criaram quem? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Eles atuam no mesmo nicho econômico dos demais particulares bancários. Do Bradesco, do Itaú, do Santander, igualzinho. Houve, por trás dessa criação, dessa autorização para criar essas estatais, um relevante interesse público. Está escrito lá na lei que autorizou a criação deles. E, senhores, existem algumas atividades econômicas que a Constituição diz o seguinte, né? Bom, atividade econômica é só para o particular, mas assim, tem algumas que é só o Estado que pode fazer. E quando assim, é só o Estado que pode fazer, a gente fala disso, fala em monopólio. Fala em monopólio. É só o Estado que pode fazer. E é uma atividade econômica. Só que vai ser explorada em regime de monopólio pelo Estado. Como é que o Estado explora a atividade econômica? Cria uma empresa estatal. As demais atividades econômicas, caso haja interesse público ou soberania nacional, você também pode criar uma estatal. Mas é excepcional. Porque isso compete, primeiro, aos particulares. Então, o Estado, senhores, pode criar empresa? Pode. Artigo 173 da Constituição. Pode. Sem problema nenhum. Mas é excepcional isso. Ou ele explora uma atividade econômica em regime de monopólio, ou ele, daí é sozinho, só ele, não tem concorrência, ou ele explora uma atividade econômica em regime de concorrência com os demais particulares. E daí, né, veja, se é em regime de concorrência, tem que ser em regime de igualdade, né? Aqui não tem prevalência, interesse público sobre particular. Até não tem porque as empresas estatais são todas pessoas jurídicas de direito privado, né, de direito público. Então elas se submetem ao regime jurídico de direito privado. Autarquia, regime jurídico público. Fundação pública de direito público. Empresa estatal, regime jurídico de direito privado. Então veja, as autarquias, só para dar um exemplo para vocês, autarquias, senhores, não pagam imposto. A autarquia não paga imposto sobre os seus bens, sobre os seus serviços. A autarquia não paga IPTU pelo imóvel que ocupa. A autarquia não paga IPVA dos seus carros. Ela tem imunidade tributária. Por que ela tem? Porque é uma pessoa jurídica de direito público. E a sociedade de economia mista? E as empresas estatais? Tem esse privilégio? Não tem. Porque se o particular não tem esse privilégio, ela também não pode ter. Ela só pode usufruir dos mesmos privilégios que o particular tem. Senão, não pode. Porque o regime é de igualdade, que é em concorrência. Mas a despeito de ela se submeter ao regime jurídico de direito privado, ela não se afoga inteiramente. Ela não se... ela não mergulha o corpo inteiro dentro do regime de direito privado. Não. Porque ela ainda tem que obedecer algumas coisas de direito público, algumas regras de direito público. E a principal delas é concurso público. Você trabalhar em empresa estatal, você precisa fazer, é só através de concurso público. Outra regrinha, empresa estatal, para comprar as coisas para ela funcionar, desde a água, da caneta, até software, imóvel, não sei o que lá, tem que fazer licitação. Santander não faz licitação para comprar caneta. O Itaú não faz concurso público para selecionar caixa, escriturário, gerente. Então, veja, a empresa estatal,
né, ela não se submete integralmente a um regime jurídico de direito privado. Existem algumas derrogações de normas públicas, de caráter público, cogentes. Tudo bem, senhores? Quais são as diferenças entre sociedade de economia mista e empresas públicas? Bom, as duas são pessoas jurídicas de direito privado, igual as duas se submetem a regime jurídico de direito privado. As duas exploram atividade econômica, né? Ou até mesmo prestam serviço público, mas explorando uma atividade econômica, como é o caso do Correio. Exploração de atividade econômica, só que ele faz isso como prestação de serviço público. Quais são as diferenças entre sociedade de economia mista e empresas públicas? O primeiro é o capital, né, a formação do capital delas, né, senhores? A empresa pública, o capital é integralmente, né, público, integralmente público. Sociedade de economia mista, a maior parte do capital tem que ser público, então admite capital privado. Então, assim, no mínimo, tem que ser 51% de capital público. E assim, quando eu falo capital público, não é só capital só de uma pessoa jurídica dentro público, pode ser várias que participam dali. Mas o capital tem que ser público. A segunda diferença é a forma societária. A empresa pública, ela pode adotar qualquer forma societária na sua constituição. Sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima. Tá? Então, veja, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, ele chama Banco do Brasil S.A. Caixa Econômica é Caixa Econômica Federal, né? Ela pode adotar qualquer forma societária. Ela pode ser uma limitada, pode ser uma sociedade anônima, pode ser uma sociedade em nome coletivo, não é. Ela pode ser uma comandita simples, não é. Ela pode ser uma comandita por ações, não é. Mas o que eu quero dizer é que, sendo empresa pública, pode adotar qualquer uma dessas formas societárias. Se for sociedade de economia mista, obrigatoriamente tem que ser sociedade anônima. E a última diferença é a competência. A competência aqui é do Poder Judiciário, né? Empresa pública, a competência é Poder Judiciário Federal, Justiça Federal, com aquelas exceções, né? Acidente de trabalho, falência, né? Essas coisas não é julgado na Justiça Federal. E a sociedade de economia mista, por exclusão, quem julga a sociedade de economia mista, seja na condição de autor e réu, é a Justiça Estadual. Você vai entrar com uma ação contra o Banco do Brasil, Justiça Estadual. Vai entrar com uma ação contra a Caixa Econômica, contra o Correio, Justiça Federal. Exceto se for acidente de trabalho, falência. Trabalhista, né? Mas tudo bem? Vocês entenderam? Ok, ótimo, muito bem. Bom, quando a gente termina de estudar isso, nós vamos estudar agora o terceiro setor, né? A gente estuda terceiro setor. O que é terceiro setor? Veja, dos afazeres que existem por aí, nós temos um afazer que é público. O afazer público compete ao Estado. Isso a gente chama de primeiro setor. Nós temos um outro afazer, né, que é ganhar dinheiro, explorar a atividade econômica. Isso a gente chama de mercado. Não mercado de ações, tá? Mercado onde se concentram as pessoas que têm os seus negócios, querem lucro e sobrevivem disso. Esse é o segundo setor. Nós temos um terceiro setor. São particulares. No segundo setor estão os particulares. Tem um terceiro setor, que é formado por particulares. Só que eles não exploram a atividade econômica.
Mas se eles não exploram a atividade econômica, faz o que esse particular? Ou esse particular, ele presta serviços de relevância pública. As pessoas de bom coração, que geralmente se ajuntam, se reúnem, se agregam para prestar serviços para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, econômica, doméstica, o que for. Evidentemente, como não exploram atividade econômica, né, elas não têm lucro com isso. Elas fazem isso por quê? Tiram do próprio bolso para fazer. E o Estado detecta essas pessoas. E ele cria um braço para ajudar essas pessoas, para auxiliar essas pessoas, financeiramente. Às vezes pode até ceder servidor, né? Mas o Estado, geralmente o auxílio vem através, é financeiro. Bom, essas pessoas, que são pessoas jurídicas, tá? Geralmente elas são associações, ou são fundações, mas a maior parte é associação, tá? E elas prestam esse serviço, elas vão lá, batem na porta do Estado e falam assim, ó, eu atendo drogaditos, eu atendo mulheres em situação de violência doméstica, eu atendo moradores de rua, eu atendo portadores de necessidade especial, né? As APAES, Associação de Pais e assim, né? Você pode me ajudar, está? Com alguma coisa? Se posso, posso, não tem problema nenhum. Só que nós temos que formalizar essa relação jurídica. E daqui a pouquinho eu já chego nesse ponto. Então, senhores, essas pessoas jurídicas que prestam serviço de relevância pública, né, compõem aquilo que a gente chama de terceiro setor. Eles não exploram atividade econômica, eles prestam serviço de relevância pública e são fomentados pelo Estado. Uma das funções administrativas, o fomento. Tá? E aqui nós temos as entidades paraestatais, né, como subespécies, né, as entidades paraestatais, e uma das espécies de entidades paraestatais são os serviços sociais autônomos, né, que são os entes componentes, as entidades componentes do sistema S, SENAI, SENAC, SENAR, SESI, né, que aqui o fomento, né, o fomento, em que consiste que o fomento, né, a lei autoriza que essas entidades possam cobrar contribuições dos particulares que buscam os serviços das entidades do Sistema S. Tá? Eles também recebem orçamento, né? Mas a lei autoriza que eles possam cobrar, né, daqueles que buscam seus serviços. Né? Alguns, né? Alguns são prestados gratuitamente, mas geralmente o valor do curso que é cobrado assim, é um valor bem acessível. Né? Bom, senhores, e ao lado disso nós temos as ONGs, né? Aquilo que as pessoas conhecem como ONG, né? Mas o nome técnico de ONG não é ONG, né? A gente sabe que não é esse o nome, né? A gente chama isso de organizações sociais. Né? Nós temos as organizações sociais e as organizações da sociedade civil, interesse público. Então, nós temos as organizações sociais e as OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Também são pessoas jurídicas de direito privado, né, que celebram com o Estado, firmam com o Estado uma relação jurídica, que possam receber o auxílio governamental na execução da sua tarefa de relevância pública. Né. Uma vai celebrar um contrato de gestão e a outra celebra um termo de parceria. Tá? Caso haja
um descumprimento de cláusulas grave, né, desses contratos, desses instrumentos jurídicos, né, a revogação, a desqualificação dessa pessoa jurídica, né, porque assim, organização social e o CIP é uma qualificação que uma associação recebe. Quando ela bate na porta do ministério, ela fala assim, olha, eu sou uma associação, eu quero virar uma OS, quero ter essa etiqueta de OS, quero ter esse qualificativo de OS, o ministério vai dizer assim, então, tá, me prova esses requisitos aqui. Provou os requisitos, beleza. Vai lá e celebra o instrumento jurídico. Tá? A partir do momento que se celebra a aprovação, né, publica-se um decreto, e se celebra esse instrumento jurídico, essa associação ela passa a ser chamada, também pode ser chamada de organização social, a mesma coisa com a CIP. É uma associação, uma fundação, que vai lá, celebra o instrumento jurídico e passa a ser chamada de OCIP. Né? Elas podem perder essas qualificações? Podem, né? Isso a gente chama de desqualificação. Ah, perdeu a qualificação, vai ter que devolver tudo aquilo que recebeu do poder público. Né? Tudo aquilo que recebeu do poder público, além de outras responsabilizações, né? Caso sejam caracterizadas. Tudo bem, senhores? Depois que a gente estuda terceiro setor, nós vamos estudar serviço público. Né? Estudamos fomento, vamos estudar serviço público. O serviço público, né, senhores, é uma das funções administrativas e o conceito de serviço público ele é variável no tempo. Né? Depende da conformação do Estado que se estuda. Né? O Estado ele pode ser liberal, ele pode ser social, e dentro do Estado social ele pode ser gigantesco, enorme, pode ser não tão grande assim. Então, dentro de um Estado liberal, né, poucos são os serviços públicos prestados pelo Estado. No Estado social, são grandes, a grande quantidade de serviço público que é prestado. Né? Então, a depender da formação do Estado, né, das suas competências, né, da sua caracterização, a gente tem um rol de serviços públicos que esse Estado pode prestar. Esse rol ele varia com o tempo, né? Isso depende da lei. Quem diz o que é serviço público é a lei, tá? A Constituição. Né? Então, o serviço público, né, tem vários conceitos para o serviço público, né, mas a doutrina diz, né, que para você ter um bom conceito, você tem que precisar agregar aí 3 elementos, né? Quem presta, o objeto e qual que é o regime jurídico. Né? Então, quem presta serviço público é o Estado, né? São os órgãos, entidades e os agentes públicos. E qual que é o objeto do serviço público? É uma prestação material concreta para o indivíduo, né? Fruível pelo indivíduo. Né? E ela é prestada, essa prestação, né? Essa utilidade que é entregue de forma concreta, individualizada para o cidadão, ela pode ser entregue diretamente pelo Estado, né? Pela União, Estado Federal, município, né? Pela administração direta, porque ele faça às vezes. Né? E quando a gente diz aqui quem ele faça às vezes, aqui a gente entra na administração pública indireta e entra quem também, os concessionários e permissionários de serviço público. Tá? E eles o fazem sob um regime jurídico de direito público, de forma predominante. Tá? O regime jurídico do serviço público é regime jurídico de direito público. Tá? Bom, existem várias classificações de serviço público, não vou cansá-los com isso a respeito, né? E a respeito de prestação indireta, né, de serviços públicos, a gente fala sobre concessões, né, permissão de serviço público, que é o objeto de trabalho de vocês. Tá? Existe uma lei geral, né, que estabelece, que regula, disciplina as concessões de serviço público, é a Lei 8987 de 95, tá? E em 2004 foi editada uma outra lei que trata de concessão especial, concessão de serviço público especial. Aquela é a geral e a de 2004 é a especial, né? Que a lei chamou de parceria público-privada. Tá? E a parceria público-privada, ela admite 2 formas de concessão, né? Concessão patrocinada e concessão administrativa. Qual que é a diferença entre essas concessões, da lei de 95 e da lei de 2004? Bom, senhores, a primeira coisa é que a PPP, a lei de 2004, é uma lei específica.
né? Você aplica para concessões para cujos objetos estão previstos ali na PPP. Tá? Essa é a primeira coisa. Se o objeto não tiver ali previsto, você vai aplicar a lei de 95. Aí você usa a lei geral de concessão. Uma segunda diferença, senhores, é que na lei de 95 não existe participação do Estado no custeio da atividade. Tá? Já na lei de 2004 existe, tá? Tanto na concessão patrocinada quanto na concessão administrativa. Numa dessas duas, né, o particular também contribui com o pagamento de tarifa, tá? O preço público. Ok? Bom, então, as duas principais normas no Brasil que tratam de concessão de serviço público são essas duas, tá? Aí, por fim, nós conversamos sobre poderes administrativos, né? Isso é uma manifestação, são manifestações do regime jurídico administrativo, prerrogativas, né? Os poderes administrativos, segundo a doutrina, são quatro, né? A maior parte da doutrina, né? São quatro: poder normativo, poder disciplinar, poder hierárquico, poder de polícia. Tá? Poder normativo é o poder que a administração pública tem de regulamentar a lei que é produzida pelo Congresso Nacional. Né? E nesse ponto específico, né, está previsto no artigo 84 da Constituição, atribuições do Presidente da República, né? E essa regulamentação é feita através de decreto, ela é veiculada através de decreto. Né? Aqui nós temos, quando a administração pública ela regulamenta a lei que foi feita pelo legislativo e não pode desbordar da lei, né? Não pode inovar, não pode tratar diferente, né? Tem que ficar limitado ao que dispõe a lei. Nós estamos falando do poder regulamentar, né? Uma parte da doutrina chama poder normativo de poder regulamentar. Mas chamar poder normativo de poder regulamentar não é assim tecnicamente correto, né? Porque se você só fala que é poder regulamentar, você deixa de fora o decreto autônomo, que é aquele que pode inovar a ordem jurídica, que também está previsto no artigo 84, mas não pode inovar em qualquer sentido, né? As limitações estão ali, né? Criação, extinção de cargo público, né? Desde que não haja aumento de despesa, né? Extinção de cargo que foi declarado vago por lei anterior, né? Então, assim, pode inovar, mas nas limitações constitucionais. É por isso que se chama poder normativo, né? Que ele se desdobra daí poder regulamentar, que são os decretos regulamentares, ou os decretos de execução, que eles apenas disciplinam, pormenorizam uma lei feita pelo Congresso, não pode desbordar, e nós temos os decretos autônomos, que eles podem inovar a ordem jurídica, mas apenas naqueles limites constitucionais. Okay? Temos o poder hierárquico, né? A administração pública ela é organizada com base na hierarquia, né? Nós temos superiores e subordinados dentro da administração pública, e existem várias manifestações do poder hierárquico, né? Poder de controle, poder de delegação, de avocação de competências, né? Poder de revisão de atos administrativos, né? Temos várias manifestações aí do poder hierárquico, o que o chefe, né, pode fazer em relação ao seu subordinado. Nós temos o poder disciplinar também, que é o poder que é voltar, o poder da administração pública de aplicar sanção aos seus servidores, aos seus agentes públicos e também a particulares que estão sujeitos ao poder disciplinar da administração. Tá? O poder disciplinar não é só para servidor público, também se aplica a particular, mas desde que ele esteja sujeito ao poder disciplinar da administração. O poder disciplinar da administração, ele, a depender do momento em que ele está sendo executado, ele pode ser vinculado, obrigatório, ou pode ser discricionário. No poder hierárquico ainda, vocês lembrem do negócio, só existe dentro do poder executivo, tá? Não existe no judiciário e legislativo o poder hierárquico. Tá? Não há hierarquia entre juízes e não há hierarquia entre congressistas.
membros do parlamento. Estão todos em pé de igualdade. Todos eles têm o mesmo poder. E por fim, o poder de polícia, né, senhores? O poder de polícia, que é aquela limitação ou restrição ou condicionamento ao exercício de direitos individuais ou até mesmo bens dos particulares, sempre em prol do interesse público, em prol da coletividade. Né? Ele é exercido pela administração pública. Né? E quando a gente fala de poder de polícia, né, quem a executa, evidentemente, é a administração pública, é a polícia administrativa da administração pública, né? Não é a polícia judiciária, né? A gente fez essa diferenciação. Então, nós temos polícia administrativa ambiental, polícia administrativa de trânsito, polícia administrativa de fiscalização, né? Polícia administrativa aduaneira, né? Nesse sentido. Então, acho que são essas as principais observações que eu tive para falar para vocês, nessa breve revisão. Tá? E eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas para aqueles que ainda estão acordados, porque aqui até um pouquinho tinha uns aparecendo aqui na lousa aqui, né? E agora não tem ninguém mais aparecendo aqui na tela, né? A Letéia está aqui. Ótimo, obrigado, pessoal. Estou viva, Letícia, estou viva. Muito bem. Eu gostaria de saber de vocês. Ótimo, Bruno, ótimo, Nathalie. Tranquilo, professor. Obrigado, Marcos. Eu gostaria de saber se vocês acordaram ainda, Vanessa. Muito bem. E, olha, eu vou dizer para você que eu estou cansado hoje. Eu estou cansado hoje, sabe? Eu estava quase dormindo na minha aula. Na minha aula, eu estava quase dormindo. Eu acordei cedo hoje, acordei super cedo. E aí chega agora, né, 9h15, já começa a meio que baquear. Né? Bom, eu queria saber se vocês têm dúvidas. Saudades das suas aulas presenciais. A Letéia, hoje não é aula, você é a Letéia? Presencial? Quem é você, a Letéia, aqui? Professor, Oi. eu tranquei o semestre, você me dava aula de empresarial. Lembrei. Era para eu estar no 6º período. Lembrei. Lembrou? Ótimo. Lembrei. Que bom que você voltou, Letéia. Com certeza, vamos terminar. Vamos sim. O importante é terminar. Com certeza. Ok. Também tem saudade das aulas presenciais, né? Também tem. É um outro tipo de relacionamento, né? Com certeza. Eu sempre falo, quando o pessoal que não conhece, que a gente vendo a aula, assim, pelo computador, e as suas aulas presenciais, que o senhor tem costume de escrever bastante, no quadro é bem diferente. Era muito bom. Eu gosto de usar bastante o quadro, assim. É um recurso muito bom para a didática, né? É verdade. Enfim, muito obrigado, viu? Eu gostaria de saber se vocês não têm dúvida, ninguém escreveu nada aqui, eu vou presumir que vocês não têm dúvida. Mas a despeito disso, a prova começa amanhã, né? A semana de prova, né? Começa amanhã. Dia 1 é quinta, né? Quinta, tá. Então, assim, até quarta-feira vocês podem me mandar a pergunta, né? Evidentemente, não pode mandar na quinta. E daí eu não vou poder responder. Da quinta até terça-feira, que eu reprovo, né? Um quarto, um negócio assim. Na semana de prova eu não posso responder dúvidas. Tá? Então, até amanhã eu estou à disposição de vocês. Podem mandar a pergunta até quarta. Eu vou tentar responder na quarta. Tá? Mas as perguntas enviadas até quarta-feira, eu respondo. Depois que mandou durante a semana, começou a semana, mandou pergunta, daí eu não respondo mais, tá? E hoje ainda eu fico, agora é 9h15, né? Vocês têm até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia de hoje para encaminhar o trabalho do resumo, tá? Se já tiverem um outro trabalho e quiserem encaminhar, pode encaminhar também. O outro trabalho, o prazo se encerra no domingo que vem. Tá?
Então, acho que é isso, né, senhores? Eu agradeço muito a atenção e a paciência, né, que vocês me ouviram até agora, 9h15, né? Muito obrigado pela participação de vocês aqui no chat ou pelo microfone, tá? Não vai ter atividade hoje de frequência, porque é uma aula de revisão, não vejo sentido nisso, né? Então não se preocupem quanto a isso. A atividade de frequência da aula de hoje não tem, tá bom? Não se preocupe, isso não vai prejudicar ninguém, tá? E é isso. Muito obrigado, tá? Boa noite, descansem, continuem se cuidando, tá bom? E a gente se vê fora na outra quinta, né? Fora essa aqui. Espera aí, só um pouquinho, só um pouquinho. Dia 6, que é a prova, né? A gente se vê dia 13 de outubro, né? Que a prova é dia 6, daí não tem aula no dia 6, né? A gente se vê no dia 13, tá bom? Então é isso. A Bruna pergunta, coloca no YouTube a aula de ponho, sem problema nenhum. Coloca, todas as aulas eu vou... A partir do momento que eu comecei a colocar no YouTube, essa aqui eu também vou pôr, tá bom? Muito obrigado, crianças. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, tá?